Bom, o objetivo desse vídeo é discutir como proceder à análise do tráfego de voz em grandes organizações. Inicialmente é importante dar uma noção do que a gente está chamando de grandes organizações ou grandes volumes de tráfego de voz. Nesse contexto aí seriam volumes da ordem de 1 milhão de chamadas para cima, e tanto do tráfego sainte como do tráfego entrante. Operações de call center, de grande porte, coisas desse tipo. Bom, o primeiro ponto a ser identificado é a questão do interesse de tráfego. Interesse de tráfego, nesse contexto, ele pode ter diversos níveis de granulação. Poderíamos analisar o interesse de tráfego por área tarifária, por estado, ou mesmo por número de escado. A análise desse tipo de interesse, né, a identificação desse interesse é importante por uma série de razões. Por exemplo, a identificação do interesse tarifário por área tarifária pode ser importante na avaliação do eventual uso de uma rede corporativa privada para transportar esse tráfego até esse ponto, evitando-se, assim, por exemplo, pagar-se o custo de chamadas interurbanas. A análise por número de escado também pode ser muito importante, porque pode apontar diversos caminhos onde economias podem ser obtidas. Por exemplo, através desse tipo de análise, nós podemos identificar o tráfego interno. De repente, a organização está ligando para troncos que pertencem a si próprios e localizados em sites onde poderia-se implementar uma rede corporativa privada de voz e dados, ou eventualmente onde já existe essa rede e por algum problema de configuração em PBX, as chamadas estão saindo pela rede pública. Esse tipo de análise permite também identificar, por exemplo, se você está ligando para celulares de operadoras celulares específicas, ou se você está ligando para celulares de grupos, grupo celular da própria empresa. Quer dizer, a identificação de tráfego interno na rede celular. E esse tipo de análise também pode ajudar na identificação de concentração de tráfego por destino. No momento em que, por exemplo, você pode perceber através desse tipo de análise que tem algum fornecedor seu, algum cliente com o qual você tem um volume altíssimo de tráfego de voz e que a implementação de conexões diretas, sejam elas via celular, via um link de dados, interconectando o seu próprio PBX ou qualquer outra estratégia, pode viabilizar uma economia. Quer dizer, é o tipo de coisa que pode gerar uma série de potenciais ganhos econômicos. Além disso, se a gente estiver falando de uma operação de call center, existe a questão de que, se você perceber que há um padrão de repetição, ou seja, você liga uma quantidade de vezes muito grande para o mesmo número, pode caracterizar um problema no seu mailing, na medida em que você não tira o número que foi considerado inválido ou que o potencial cliente já disse que não quer da sua lista de descagem, o que faz com que você fique repetindo o mesmo número
5, 6, 7 vezes ao longo do mês, e cujo único benefício é gastar o custo da chamada e eventualmente irritar o seu potencial cliente. Quer dizer, todos esses tipos de análise eles podem, esse tipo de inferência podem ser obtidos mediante essa identificação do interesse de tráfego. No caso do tráfego entrante, esse tipo de análise também por número originador, né? No qual você mapeia quantas vezes o mesmo número te contactou, ele é muito importante, inclusive, para a verificação da qualidade do atendimento que está sendo prestado. Isso é quantas vezes o potencial cliente teve que te ligar para o seu 0800 para ter o seu problema resolvido ao longo do mês. Quer dizer, esse tipo de análise é um poderoso indicativo disso. Bom, o segundo tipo de análise é ligado ao perfil de tráfego. É onde a gente identifica padrões de duração das chamadas, padrões de distribuição ao longo do dia, e naturalmente o perfil do tráfego em termos se é um tráfego destinado a celular, coisas desse tipo. O padrão de duração de chamada ele é uma característica muito importante porque ele pode apontar uma série de potenciais problemas. Se eu tiver com um percentual de chamadas curtas muito alto, pode significar que há um problema na sinalização da rede pública, que não está indicando para o seu PBX que aquele número não é válido, seja porque é um bad number, ou uma answer machine, ou coisa do tipo. E pode também significar digamos assim, um mailing ruim. Então, esse tipo de avaliação, ou seja, como as chamadas se distribuem por tempo de duração, acaba sendo um indicativo poderoso de alguns problemas muito comuns. Então, esse tipo de análise também e que podem representar um percentual de problema alto, assim, de ganho, problema, ganho econômico, né, na medida que você pode identificar um problema que pode fazer com que o percentual alto das suas chamadas deixem de existir. No caso específico de segmentação por duração, existem questões que são ligadas à parte de sinalização, problemas de mailing, problemas de repetição do mesmo número, ou seja, de alguma maneira não se resolve a questão, né, digamos assim, não se define se aquele número é válido, é inválido, se ele é para encerrar ou não, os padrões de renitência não são seguidos, coisas desse tipo. Isso é muito comum quando se restart o dialer e as regras de renitência são simplesmente apagadas. Isso também aponta um problema muito comum que é ligado à sincronia de descagem, onde eventualmente o dialer está gerando uma quantidade de chamadas muito acima da quantidade de agente, ou seja, está errando a relação agente-chamadas, e o que faz com que ele gere a chamada, transfere para o atendente e não tem ninguém para atender. Isso é um problema muito comum, todos nós já recebemos chamadas de call center em que a gente recebe a chamada e ninguém fala do outro lado. Isso é causado por esse tipo de problema e é mapeado através desse tipo de análise. Uma outra questão, um tipo de análise
muito importante, principalmente no caso do tráfego entrante 0800, é o que a gente chama de overlap, que é um problema que costuma acontecer quando nós temos um cenário onde você teria um número 4000, teoricamente, que atenderia às áreas urbanas, uma coisa desse tipo, ou um número 3000, e o número 0800 para ser utilizado em outras áreas. O problema é que muitas vezes a operadora não faz esse bloqueio de forma correta, permitindo com que chamadas 0800 sejam feitas em áreas onde o número 4000 está disponível. Esse problema também é um problema muito comum e a gente faz a identificação dele cruzando as chamadas originadas, né, entrantes, com o código CNL onde os bloqueios deveriam estar sendo feitos. Esse conjunto de análises, tá, ele é muito efetivo, ele normalmente identifica problemas que, em termos percentuais, usualmente representam muito mais do que eventual negociações de tarifa. E sempre lembrando que essas questões, elas normalmente vêm em camadas. Muitas vezes um cliente que já tem suas tarifas negociadas e que continua na sua busca para a redução do seu custo com telecom, ele é forçado a recorrer a análises mais profundas para identificar potenciais fontes de redução de custo. E esses tipos de análises escritas são exemplos típicos disso.